Bom, pessoal, vamos acompanhar agora, vamos voltar a falar, né, da guerra entre Israel e Palestina. A gente vai trazer agora o Pedro Barciela, que vai comentar com a gente como é que tem sido a repercussão nas redes sociais, em especial no Twitter, dessa guerra de versões, né, sobre os ataques. Uma guerra de versões que ganhou bastante força aí nos últimos dias, né, Pedro? Bom dia para você. Bom dia, Vivian. Bom dia, William. Prazer falar com vocês. Pois é, Vivian, a semana ela foi mais uma vez marcada, não só aqui no Brasil, eu tenho acompanhado também um pouco do debate político na Argentina, lá também tem um peso absurdo a questão da guerra no debate nas redes sociais e vem sendo assim no mundo todo. O importante nesse momento, me pareceu, Vivian, a gente se atentar para o que foi justamente o ataque, ainda não sabemos definir com precisão responsabilidade de quem, mas o ataque no hospital da faixa de Gaza, mais um hospital na faixa de Gaza. Me chamou a atenção, Vivian, porque tem uma pesquisadora turca que ela tem um livro que chama Twitter e Gás Lacrimogênio, né? E ela vai tratar, no momento, como as redes sociais elas possibilitam uma nova forma de censura. Essa censura, nesse momento, ela seria não feita pela ausência de informações, mas pelo excesso de informações que ela chama como informações inúteis, né? Informações que vêm para confundir nas redes sociais. Esses momentos de guerra, agora na Palestina e Israel, mas também a gente viu isso acontecendo na Ucrânia, na Crimeia, na Rússia, a gente vê em determinados momentos, até mesmo na América Central, eles têm uma forte participação de atores que vão utilizar as redes sociais pensando nisso, pensando nessa censura pelo excesso de informações. E é nesses momentos que nós vamos precisar aqui, o que ela chama de gatekeepers, né, quase guardiões ali de informação, atuando de forma muito eficiente e apurada nas redes sociais. Uma das dificuldades nessa atuação está justamente no volume e na velocidade das informações. Quando chegam as primeiras informações do ataque contra o hospital, a gente vai ver um volume absurdo de menções. Chega a entrar no Trend Topics. Foi o Hamas e foi o Israel, uma bem acima da outra, né? Um termo bem acima do outro ali, numa disputa que estava ali envolvendo atores governamentais, atores políticos, fakes, robôs, bots, podemos chamar do que quiser, e atores da sociedade civil que estavam querendo opinar sobre aquele tema. É muito importante aqui, William, a gente ter a percepção de que cabe à imprensa das redes sociais ter um pouco mais de paciência, entender quais são as versões, quais são os posicionamentos e não cair vou chamar de furada, ou não cair numa falsa capacidade de produção de interações que é simplesmente contar as versões como se elas fossem verdades absolutas. Isso é uma crítica que foi feita à imprensa lá em 2016, na eleição do Trump, né? Muito se falou de Cambridge Analytica, do peso das redes sociais, e pouco se falou naquele momento do papel que a imprensa teve nas redes sociais de simplesmente dar voz para tudo que o Trump falava, dar voz para todos os absurdos que ele promovia e o peso que aquilo tinha numa corrida eleitoral. Então, colocando isso agora nessa lógica da guerra, é muito importante a gente ter um posicionamento crítico ao papel que a imprensa vem construindo ao longo das últimas semanas, mas principalmente nos primeiros minutos e nas primeiras horas, após esse ataque ao hospital na faixa de Gaza. Isso gerou uma série de notícias, né? Uma série de informações confusas que foram, primeiro, publicadas por setores da imprensa, mas depois esses mesmos setores tiveram que voltar atrás, desmentir. A própria Al Jazeera vem fazendo um trabalho tentando justamente evitar o uso político que alguns atores fazem do conteúdo que eles produzem, em tentar afirmar categoricamente que foi um responsável ou que foi outro responsável. Eu entendo, do meu ponto, que é muito mais difícil fazer uma construção. É muito mais difícil, como faz agora o ICL com a Heloísa, mandar alguém para lá e tentar apurar as informações. Não são todos os atores da imprensa que estão dispostos a encarar essa necessidade, principalmente com o peso que as redes sociais têm hoje em dia. Mas é necessário. As redes sociais, elas dependem da imprensa para ter essa parcimônia, para exercer essa função de quase que guardiões da informação, ainda mais no momento onde as redes sociais são tão utilizadas e cada vez mais atores centrais em momentos de guerra e conflito como esses que estão acontecendo lá no Oriente Médio. Pedro, tudo vira guerra de torcida aqui no Brasil, né? Em especial com essa polarização política. O Edu estava falando que parece que automaticamente quem foi eleitor do Bolsonaro tem que apoiar Israel e quem foi eleitor do Lula tem que apoiar a Palestina. A gente viu, obviamente, né? Um grupo come bis, outro grupo come Kit Kat. Um grupo gosta de um jeito, outro grupo gosta de outro.
nessa guerra de narrativas, ela ganhou também essa versão brasileira, né? Quem é que está ganhando essa disputa no Brasil por enquanto? De novo, a direita e a extrema-direita têm tido essa primazia nas redes sociais? Perfeito, William. É bem interessante porque tem um momento, na virada do momento que acontece o ataque terrorista do Hamas, que o volume de menções ao STF ele cai drasticamente. Assim, eu não vi isso ao longo dos últimos 3 anos. Ele simplesmente cai, uma queda absurda, e isso porque há uma correlação muito forte ali com o bolsonarismo voltar suas forças para tentar explorar justamente esse conflito, tentando infligir ali algum dano à imagem do governo federal. Então, o que a gente observou foi um volume muito grande do bolsonarismo voltando suas forças para essa disputa sobre o conflito no Oriente Médio, e aí a gente vai ver, exatamente como você falou, William, essa disputa sendo aplicada aqui não foi o Hamas, foi a Jihad, foi Israel. Então essa oscilação ali nos primeiros minutos, nas primeiras horas, após o ataque ao hospital. Mas é importante ressaltar que, como a gente via nas eleições, esse volume absurdo de interações e conteúdos produzidos pelo bolsonarismo, ele é extremamente artificial. Ele é produzido de uma maneira ali a tentar cegar aqueles que não têm, por exemplo, acesso ao monitoramento, acesso a uma análise de redes, a pensar que há uma opinião uniforme dentro do Brasil e que essa opinião coincidiria com a do bolsonarismo nas redes sociais. Não foi. O que a gente vê desde os primeiros momentos, no início da guerra, é uma série de usuários não polarizados reclamando justamente do uso da polarização, né, nesse embate, tentando aplicar um conflito do Oriente Médio à lógica da política brasileira. A gente vai ver também uma série de usuários criticando a definição como se fosse qual time você torce, né, tentando identificar. A gente vai ver críticas ao uso religioso de alguns influenciadores temáticos do conflito em Israel, uma aplicação de conceitos totalmente desviados da sua lógica padrão, né? A gente vai ver também alguns outros usuários criticando essa ofensiva em tentar explorar ou atacar diplomaticamente o posicionamento do Brasil como uma vitória do governo Lula, uma derrota do governo Lula. E a gente vai ver, principalmente, nesses últimos dias, um esforço muito grande para tentar trazer esse incômodo que vários usuários, polarizados ou não polarizados, tiveram com a guerra para a lógica brasileira. Uma atenção para aquilo que está acontecendo no Complexo da Maré, por exemplo, as manifestações em prol de Israel no Rio de Janeiro, que muitas vezes não demonstram a mesma preocupação com os conflitos em comunidades e em determinadas regiões da cidade do Rio de Janeiro. Então a gente vê, na verdade, resumindo aqui, um esforço muito grande do bolsonarismo para tentar utilizar esse tema, já que ele tem um alcance extraordinário no mundo inteiro, não conseguindo e gerando um incômodo em atores não polarizados pela forma como isso vem sendo conduzido e ocultando muitas vezes outros temas de tanta importância aqui no Brasil.